Olá, boa noite. Hoje teremos uma live aí bem especial, bem diferente. Não quis contar muito pra vocês, deixei pra gente poder conversar agora. Daqui a pouco a Dani tá por aqui. Ela é uma terapeuta integrativa. Você sabe o que é uma terapeuta integrativa? Muito bom, vai conhecer hoje. Oi, paixão. E eu falei assim, vamos deixar o papo fluir, né? Vamos entender o que vem por aí. E entender um pouquinho mais. Conheço a Dani através da Cris. Foi uma delícia, aliás, né? Conhecê-la também. Oi, Dani, já tô falando de você. Oi, Martinha, quanto tempo? Cadê você, hein, Martinha? Cadê você? Me conta. Cíntia! Nossa, você sabe que hoje eu tinha que mandar uma mensagem, vou mandar depois que eu terminar aqui. Bem-vinda. Fica avisando, né? Tá trabalhando? Mas aproveita que hoje vai ser bom, viu? Hoje vai ser um papo bom, gostoso, leve. Conhecimento, autoconhecimento, algumas, né, reflexões. Eu não sei porquê, tá? E interessante isso, né? Mas hoje eu senti que eu falei assim, puxa, eu não sei, mas eu tenho certeza que a Dani tem algumas mensagens aí para algumas pessoas, não sei o porquê também. E eu falei assim, bom, deixa fluir, porque eu entendi que vai ser muito mais prazeroso, muito mais gostoso. Vocês que estão por aí, aproveitem, perguntem, tirem suas dúvidas. A Dani tem uma leveza assim que é muito, muito boa. Eu tô te esperando, né, dona Cíntia? Tô te esperando até hoje na live. Não sei o que aconteceu que você ainda não veio pra cá. Não é? Mudamos tanto, né? Não, eu também adoro, Martinha, porque é fluido, é gostoso, a gente tem sempre tem algum pontinho pra gente depois levar, né, pra casa. Apesar que eu não saio de casa, né, mas é bom, é gostoso, é importante. Sempre tem. Oi, dona Carol, gente, pra quem tá por aí, dona Carol vai fazer um curso, uma classe de barra de axis nesse fim de semana, vai ser no sábado. Super recomendo. Bem provável que eu vou dar um pulinho por lá pra prestigiar. Sim. Vocês estão rindo, né? Vocês estão de brincadeira comigo. Meu Deus. É assim, né? Eu faço a parte de caminhada de um monte de gente. Eu não sei como, não sei como, mas eu faço. Eu tento, pelo menos. De pouquinho em pouquinho eu consigo. Oi, Maris! Amanhã eu tô com a Maris. Só pra avisar vocês que amanhã tem um live às 17 horas com a Maris. Amanhã quem fala sou eu. Tá frio? Tá frio aí? Obrigada. Somos, né? Levamos isso pra todo mundo. Graças a Deus a gente consegue fazer isso. Oi, Cris. Dani, quer que eu te chame? Eu tô aqui fazendo blá blá blá, tá? Tipo, delelã. A hora que você quiser, me conta. Ou eu te chamo, você me chama. Oiê! Eu e a Cris somos assim, ó, parça. Parça. Né, Cris? Delícia demais. Você não... só um pouquinho, vai, só um pouquinho. Vou chamar, então. Pera aí que eu vou te chamar, Dani. Nossa, tem tanta gente aqui pra chamar que pera aí que... né, deixa eu escolher a Dani. Brincadeira, Dani. Venha, 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 venha. Sabe que eu nem mandei pelo direct pra todo mundo, porque geralmente, às vezes, quando dá tempo, eu faço um direct, né? Mas não é sempre, não. Bem-vinda, Dani. Boa Muito obrigada. noite, Boa noite por estar aqui obrigada. Eu que comigo. Com agradeço o todo mundo que já está convite, por que aqui. prazer. Muito Bom, legal, né? muito obrigada, viu, Bia? Eu amo, adoro. É o meu momento de descontração do dia, é um momento de aprendizado do Gostoso. dia. Enfim, amo fazer isso, amo estar por aqui. Que A Carol bom, entrou, gostoso. Daiane Tô entrou, feliz de acho que estar aqui Daiane. também.
Bom, não vou enrolar muito. Quero que você seja muito bem-vinda. E como a gente não conversou, tipo, eu sei zero, zero, eu não sei nada. Vou descobrir tudo hoje aqui com todo mundo. Conta um pouquinho quem é a Dani. Que é a Dani, né? Que a Dani é? Quem é a Dani? Olha, é uma estrada longa e conturbada até aqui, viu, Bia? Sério? Sério. Hoje a Dani é uma terapeuta, né? Uma terapeuta integrativa. Mas para chegar aqui foi uma estrada longa porque eu não sou terapeuta a vida inteira, né? Uhum. A minha formação é na área de comunicação. Ai, que Eu me delícia, amo. formei como, eu sei, eu me formei como publicitária. E eu amava ser publicitária, né? Eu atuei nessa área por mais de 20 anos. Caramba. Só que para quem conhece, é uma área assim muito louca, né? É uma área que a gente é muito corrida, então assim a gente chega a alguns momentos de não ter vida pessoal, né? Quando a gente é Entendi. muito jovem, tudo isso é ok, é legal, é a Vai, onda, né? né? Vai, exatamente, e vai tranquilo. Sair tarde, não ter fim de semana, é ok, é normal. Mas chega uma hora, né, que a vida muda, me casei, tive filho e tudo mais, e tudo isso começou a pesar muito, né? Então, tudo isso somado ao estresse do dia a dia, ansiedade, muita ansiedade, né? Por conta da correria, das pressões, cobranças que são normais em qualquer profissão. Sim. Mas por causa desses momentos de muito estresse, de muita ansiedade, eu senti que eu estava muito desequilibrada e eu precisava me cuidar. Eu sempre gostei assim de uma linha mais natural de cuidado, né? Eu não sou avessa à medicina alopática de Uhum. forma alguma, ao uso, mas eu sempre preferi ir primeiro por um caminho natural e depois, se não desse, iria para o remédio, né? Aquela Uhum. história, tá com dor de cabeça, toma um chazinho primeiro, se não passar, Vamos ver depois o que toma um dá, é. comprimido, Vamos né? indo. Eu sou assim. E então, nesse momento que eu comecei a me sentir muito mal, aliás, teve um momento que assim, já começou com tudo, né? Veio uma depressão assim, daquelas. Isso E aí com eu quanto nunca tempo, tinha mais ou menos, tido, assim, de empresa? nossa, Sei lá, de de publicidade, corporativo, é? de corporativo, isso eu não tinha, não era casada, não tinha filho ainda. Uhum. Nossa, Cris, acho que uns 10 anos, talvez. Nossa, agora você me pegou, eu não me lembro exatamente que ano que foi. Não, é só para Não, ter uma ideia, assim, menos, de quanto foi tempo você já estava no quanto tempo eu corporativo e entrou trabalhei para e chegar entrou em nesse quadro ponto. de depressão, sim. Acho que uns 8 anos, mais ou menos. Acredito que uns 8 anos. Aí entrei numa Tá. depressão profunda e nunca tinha tido isso, né? Não sabia o que que era. É, E aí eu fiquei tão mal que eu fui parar no psiquiatra, né? Nem sei Caramba. como que eu fui parar no psiquiatra, mas eu fui. Nada contra, para Sim, deixar bem lógico, eu claro sei. aqui, Não, né? Muitas pessoas realmente precisam necessitam, sim. necessitam, mas assim, eu digo isso dessa forma assim, que foi tão surpreendente para mim, porque justamente eu procurava um caminho muito natural, né? E aí eu me vi no psiquiatra, e aí era um remédio para dormir, porque eu não dormia, outro para acordar, porque senão o que me fazia dormir não me deixava acordar, um outro para Caraca. ansiedade, um antidepressivo e acho que tinha mais um, acho que eram 4 ou 5 remédios. E aí, no primeiro mês tomando tudo isso, eu fiquei um zumbi, né? Zureta, né? Um zumbi. Zureta total. Eu falei, não é por aí, né? Eu me sentia Mas muito isso estranha. é importante saber. Você conseguiu identificar, né, tomando esses remédios, você Consegui. conseguiu, você falou assim, puxa, não tá normal, não tá Não, porque legal. eu não me sentia dentro de mim, sabe? Era como se quando eu andasse, é até difícil explicar, Bia, porque como se quando eu andasse, caminhasse, eu não sentisse o No chão. chão. Eu lembro de sentir muita dor na pele, então era uma sensação assim estranha de pôr a mão e sentir Nossa. dor Eu, mesmo, se- quase como se fosse uma queimadura, sabe? Era uma coisa assim bem bizarra. Eu falei, não, esses remédios não estão me fazendo bem e não é por esse caminho que eu quero ir. E nessa, uma amiga que trabalhava comigo na época, ela falou assim, por que que você não vai lá na minha terapeuta? Uma terapeuta floral
E, nossa, ela já me ajudou tanto. Uhum. E aí eu falei, ah, sei lá que é isso, né? Mas vou, né? Parece ser uma coisa mais natural, deixa eu ir lá entender o que que era. E aí eu fui na terapeuta floral, entendi como que era o trabalho que ela fazia e resolvi apostar nisso. E fiz um tratamento de um ano e pouco e consegui sair da depressão. Na verdade, antes de um ano Paralelo, eu já saí um da tratamento depressão. paralelo, tomando remédio mais o floral. Desculpa. Não, eu parei de tomar os remédios. Eu Total, parei, tipo, total. Eu parei, eu voltei lá no psiquiatra, falei, não estou me sentindo bem, não quero tomar. Ele falou, olha, você não pode parar assim, você tem que fazer um desmame, né, porque é sim, remédio neurológico. Eu falei, e tem que assinar um termo de responsabilidade. Eu falei, tudo bem, me fala como ok. que é o desmame, me dá o negócio que eu assino, mas eu não quero mais tomar esses negócios, não. Aí eu fiz isso e fiquei só com a terapia floral. Em alguns meses eu já estava muito melhor, né? Assim, saí da depressão, bati o pé no fundo do poço e subi, É muito louco, né? né? É, É muito louco como a gente e entra e como a gente não enxerga, né? É muito louco. exatamente. E aí eu consegui sair disso e dei um up na minha vida, e aí continuei por opção fazendo a terapia floral por mais algum tempo. E o tempo total foi um ano e meio, por opção Uhum. minha, porque aí eu comecei a trabalhar também em outras áreas da minha vida que estão no entorno, né? Porque o problema principal era o profissional, mas tinha muitas outras coisas ali em volta, né? E aí, ok. Aí fiquei muito bem por muito tempo. E aí, uns 10, 12 anos depois, eu tive uma outra crise por causa de um outro momento super difícil na empresa também. Caramba. E que aí me colocou assim muito para baixo de novo. Eu falei, não, eu preciso voltar lá. Aí voltei com a mesma terapeuta, comecei a refazer meus tratamentos e decidi também voltar para yoga, que era uma coisa que eu já tinha Ah, eu amo as hábito de suas, fazer. as suas imagens de yoga, muito, Ah, são que bom, lindas, né? obrigada. Eu já fazia yoga há um tempo, aí depois eu tinha parado. Quando eu engravidei, eu fiz um tempinho, aí depois eu tive uns probleminhas, tive que parar. Então, assim, eu tinha parado por algum tempo já a yoga. Falei, não, vou recomeçar a fazer yoga porque me faz muito bem. Eu preciso da yoga, né? Eu sinto isso até hoje, eu preciso. E aí voltei a fazer, nossa, Bia, foi assim uma transformação na minha vida em Mudou tudo. pouquíssimo tempo, sabe? Floral mais yoga, essa fórmula para mim é assim incrível. E aí fiquei bem de novo. E aí, por conta de estar tão bem, a partir daí, né, eu comecei a estudar. Até curiosidade, comecei a estudar por que que aquilo funcionava tão bem para mim. O que que tinha por trás daquilo que fazia um efeito assim tão incrível em mim, É, né? porque eu vou até fazer um comentário. Ouvindo você, é gostoso, é leve, a gente fica, oi, sabe? Porque você tem pausas, você, talvez até por conta, não sei se faz parte da publicidade, isso que talvez tenha te treinado também na comunicação. Mas Imagina, é gostoso eu te era ouvir. pilhada nível máximo. Isso é muito diferente Ah, eu dessa acho. comunicação que você tem agora para a Ah, eu não comunicação sei, que não era. sei. Talvez tenha algumas pessoas aqui que me conheçam daquela época, não sei. Acho que a Cris está aqui, ela me conhece daquela época. Ela fala que eu era tranquila também, mas eu me sentia muito mais pilhada, muito mais Pilhada. acelerada. Não, você Não passa, sei. transmite essa paz. Eu sempre falo. Ai, que bom. Então já é do ser, né? Ela já é uma É, pessoa que a, veio, inclusive, para isso, talvez, né? E a aí teve Cris. seus caminhos até chegar onde está. É, eu trabalhei com a Cris, né, há muitos anos atrás. Com o E Justo outro dia eu também? tava. Não, 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 em outra não. agência. Mas ela fala que desde aquela época que eu já era meio terapeuta, porque a casa estava É caindo, eu estava, bom, né? calma, gente, calma, gente, a casa vai cair, mas dá pra gente se proteger, protege a cabeça. Vamos junto. É, Me passa essa impressão realmente que você, né, na sua fala, que você é uma pessoa tranquila, muito provavelmente por dentro não é essa eu acho que tranquilidade era toda, mais né? por dentro. Eu Ela acho que era mais acaba. por dentro, que eu era muito mais agitada, né? Mas aí quando eu comecei a estudar essas coisas, porque eu queria entender melhor como funcionava,
Algumas pessoas que me conheciam, né, que conheciam os problemas que eu tinha tido, que sabiam, que estavam mais próximas ali no dia a dia, que sabiam que eu estava estudando, yoga, florais, tal. Elas falavam assim: Nossa, Dani, você tem muito jeito para isso. Larga tudo isso aqui, vai dar aula de yoga. Eu falava: Ai, gente, imagina, nada a ver, Como né? assim, né? Como Como assim? assim? Como assim? Aí elas falavam, não, você leva jeito para isso. Aham. Falei, gente, eu amo praticar yoga, mas disso a dar aula de yoga é Aula. uma distância estratosférica, né? Sim. Não é por aí, calma, gente, né? Sou publicitária ainda e tá tudo bem, faço minha yoga para me equilibrar e tá tudo certo. E aí, quanto mais eu ia estudando, aí eu fiz um curso de formação de yoga, na verdade, né? Porque a minha Caramba. professora, eu vivia perguntando as coisas para minha professora, como isso, como aquilo, por que isso, por que aquilo. Ela falou: Meu, você gosta tanto, você é Curiosidade, é. tão curiosa, Super vai curiosa. estudar, né? Vai Sim. estudar. Eu até falei para ela, mas eu não quero estudar para dar aula, eu quero saber só. Daí ela falou: Não, vai estudar, porque lá você vai aprender tudo isso, né? E, e aí eu fui. E aí, em paralelo com isso, eu fui estudar florais também. E eu comecei a me apaixonar cada vez mais por isso. Eu achava tão incrível como aquilo tão sutil, ao mesmo tempo era tão forte no Forte. sentido de ajudar, de contribuir para o equilíbrio pessoal, para o meu, pelo menos, né? Que eu falei, gente, eu quero ajudar outras pessoas com isso, A assim gente como isso está me transborda o que ajudando. ama, não é interessante isso? É isso. É isso. É isso. A gente transborda Exatamente, aquilo que a Bia, a gente gente faz com muito amor, transborda. assim, a gente transborda. E aí parece que as pessoas vão se, né, se ligando. É muito, muito interessante. É, Muito mas gostoso. eu sou taurina, né? Eu sou teimosa. Comilona, você é comilona? Também, Não, também. também, Eu tenho, também. eu tenho duas taurinas, a minha mãe e minha filha pequenininha, a raspa do tacho, ela é taurina. Meu, É é muito taurina, né? interessante o Então lance da você sabe, comida. né? É. Sim, sim, Meu sei. marido fala, você é teimosa. Eu falo, não sou teimosa. Não, não. Mas tudo resolve Mas com uma balinha, com uma coisinha, é fácil um adoçar o carinho. taurino, Ah, né? é uma delícia, é isso. Mas por que que eu tô falando que eu sou teimosa? Porque apesar de tudo isso, né, de estar encantada com tudo aquilo que eu estava estudando, de ter esse desejo, esse propósito de querer ajudar as pessoas com isso, eu não me via terapeuta de forma alguma, nem professora de yoga. E eu, em Quanto tempo de paralelo, estudo e trabalhando, quanto tempo para você falar assim, puxa, vou sair do armário, vou ser terapeuta? acho que uns 2 anos e meio, mais ou menos. 2 anos, por É, aí. olha que interessante, 2 anos e meio é o Continuei período na que a gente precisa de publicidade. processo para fazer transição. Que interessante. Interessante, né? E aí, nesse meio tempo, em paralelo, a publicidade foi perdendo sentido para mim, porque eu via coisas que eu já não concordava mais, né? Eu não estava mais alinhado com o meu propósito de vida. A própria comunicação dos clientes que eu atendia tinha um viés assim que não Não era combinava legal, os valores comigo. não batiam. Valores, exatamente, que não batiam comigo. E então aquilo tudo passou a não ter mais tanto sentido na minha vida, mas eu precisava trabalhar, né? Não dava Sim, para largar assim, e falar, bom, vou vender coco na praia, né? que E é o plano aí, B, acho que pelo menos o meu é, da maioria, na né? maioria. Vou vender Seria coco na praia. maravilhoso, Sim, né? Mas aí eu continuei trabalhando e estudando. E pensando, meu Deus, eu não estou mais feliz como publicitária. Já fui muito feliz, mas naquele momento não era mais. O que que eu vou fazer? Eu sabia o que eu não queria, mas eu que é não o sabia mais o que eu importante queria. também. Não, o que não, É o acho que é, começo, né? é o começo, é o começo. O que não, o que a gente não quer também já é um super começo. Porque se a É, gente fica muito aberto assim, aí fica difícil, fica é, diferente, né? exatamente. Não estava tão aberta porque assim, eu já sabia o que eu não queria, mas eu não sabia para onde ir, né? Abrir uma lojinha, vender alguma coisa, eu nunca me achei boa vendedora, assim, não sabia realmente para onde ir. E aí, em paralelo com isso, com essa história de estar estudando, algumas pessoas que sabiam falavam, Dani, vem aqui, me ajuda aqui com uma coisa. Nossa, ai, me faz um floral para tal coisa. Ah, daí uma pessoa ou outra, nossa, você dá aula de yoga, você aprendeu?
dá aula de yoga? Então dá uma aula de yoga para mim. Eu falava, gente, não, não sou instrutora. Não, mas você sabe, não sabe? Me ensina, vai, vamos fazendo juntas então, não sei o que. Ai, tá bom. E nessa, quando eu vi, eu já estava dando aula e já estava atendendo com terapia floral, né? Mas eu era publicitária ainda. Eu fazia isso assim, fora do horário da Aham. agência. Trabalhava numa grande agência, não tinha tempo para nada, né? E sábado, domingo, fazia assim, tipo, for fun mesmo, né? Sim. Total. E aí, Bia, chegou uma hora que eu falei assim, gente. Eu acho que eu vou tentar ir por aí. Demorou para cair a ficha, né? Que, nossa senhora, fui meio Precisa. lerdinha nesse Não, processo não aí. foi, Mas não. tudo bem. É o processo. Tudo tem seu tempo, né? E aí chegou um momento que teve uma mudança muito grande na agência, aí eu saí, daí eu falei, a hora é agora. Né? Eu falei, eu não vou procurar emprego em outra agência. Tive proposta, 15 dias depois tive proposta para ir para outra agência, promovida até. Nossa, Promo- como assim? Olha isso. Pois Como é, Bia. assim? Pois Nossa, é. Promovida. E aí tive que falar não, porque não tinha, não estava ressoando comigo, né, com aquele meu momento. Eu falei, não, eu vou me dar um tempo. Vou arriscar, vou entrar nessa nova profissão que eu quero tentar, quero me testar nessa área, ver como que é e o que que vai dar. Porque assim, se fazendo de maneira informal já estava dando certo, se eu me dedicasse mais àquilo, tinha potencial para dar mais certo ainda, né? vou apontar uma coisa que você falou agora. Até eu acho que a gente precisa sinalizar isso. Informalmente, quando a gente faz alguma coisa, a gente percebe que está dando certo. Mesmo que a gente não tenha o retorno financeiro, né, Dani? Eu percebo Sim, que assim as pessoas acabam desistindo um pouco antes do momento que quando a coisa vai florear, a pessoa desiste, que são esses 2 anos e meio. Eu já medi isso, tá? Dentro do empreendedorismo, isso acontece mesmo, é um processo. E a pessoa acaba desistindo porque é desgastante, né? E quando a pessoa não tem uma segunda renda para fazer essa transição e para, né, entender que quando esse tempo vai chegar, ela desiste, vai, né, volta para o caminho não mais fácil, mas o que vai garantir o sustento, o retorno financeiro, enfim. E você falar isso assim, né? Puxa, a gente sabe que vai dar certo, aqui no coração tá dizendo, né? A gente sabe, tá fluindo, a coisa tá acontecendo, o retorno financeiro ainda não veio, mas vai vir, né? É só esperar mais um pouquinho e tem que às ter vezes paciência, tem que ter tem que paciência acreditar, e eu vejo que assim não né? é tão simples também. E eu até imagino que não é para todo mundo, né? Porque Não, sustenta a família, não tem como, né? não, E assim, não tem. eu gostaria que as coisas fossem mais fáceis para todo mundo, sabe? Gostaria É, mesmo que elas pudessem viver dessa. Igual você que vive, sabe, do seu amor, do seu propósito e entrega isso para o mundo. Não tem coisa mais linda do que isso, né? ai, é Não é muito simples, é gratificante, gratificante, é gratificante. E eu sabe? gostaria que Ver o todo resultado mundo do tivesse. trabalho, né? Conseguir levar o bem-estar para as pessoas, nossa senhora, isso é É maravilhoso mesmo. maravilhoso, maravilhoso. Eu fico É um imaginando assim no seu privilégio. processo, né? Puxa, falar não para uma proposta, eu imagino para ir para um, né, um plus maior aí dentro de uma carreira, e você fala assim, não, né? É, É uma é. decisão, E uma eu falei escolha. não porque eu sabia que ia ser tão difícil quanto. Não é questão de ser difícil, eu nunca tive preguiça de trabalhar, sempre fui muito mão na massa, sabe? Sim, E pé de boi, né? Como a gente fala. Nunca tive medo de trabalho. Mas é que era um momento que eu precisava me dedicar à minha família, precisava me dedicar ao meu filho, né? Ele estava na época com acho que 7, 8 anos por aí. E teve um dia que me marcou muito, na época dessa segunda depressão que eu tive, voltando um pouquinho aí na história, que esse momento foi importante, eu esqueci de comentar. Eu estava numa vibe assim de trabalhar na agência todo dia até 2, 3 da manhã nossa. e voltava para casa, tomava um banho, dormia um pouco. No dia seguinte, às 9 da manhã, eu estava lá de novo e ficava de novo até 2, 3 da manhã. E assim eu fiquei durante 2 meses, porque tinha tido umas mudanças grandes lá, precisava arrumar a Ah, área que eu tá. estava atuando. E esse era o único jeito de eu conseguir pôr em ordem, de eu conseguir organizar direitinho, né?
E nesse tempo, meu filho estava com 3 anos. E Pequeno. eu não vi ele acordado, né? Que eu chegava em casa, ele estava dormindo. Eu saía, ele estava dormindo. Durante o dia, a gente não se via, né? Eu conversava com ele, telefone, às vezes, tal. E ele ficou, alguns dias sem conseguir me ver. E ele chegou para mim e falou assim: Mamãe, por que que você não dorme mais em casa? Nossa, aquilo foi, Bia, assim, uma Eles têm umas perguntas, né, palavra que eles tocam né? na alma, no âmago, né? É, eles são ótimos de perguntas, É, ótimos. Eles nos é, fazem refletir assim de uma forma que às é. vezes eu fico assim, ui, espera que eu ainda não tenho É, resposta para você. exato. E aí eu fiquei pensando, nossa, tudo bem, ele fez uma pergunta porque ele não me vê mais em casa, né? Ele não me vê perto dele. Mas o que será que passa por trás dessa pergunta? O que passa nessa cabecinha, né? Minha mãe não está vindo dormir em casa, então minha mãe não está preocupada comigo? Não sei, né? O que mais tem por trás disso? E isso me deu um chacoalhão muito grande. E foi a partir desse momento que as coisas começaram a mexer mais comigo, né? Então, quando eu recebi essa proposta, depois que eu saí da agência que eu trabalhei por muitos anos e recebi essa proposta, eu sabia que era para trabalhar num esquema de muita correria, que ia ser um momento parecido com aquele. Eu falei, não, isso eu não quero. Isso era uma das coisas que eu sabia que eu não queria mais na minha vida, né? Falei, não, nem por mais dinheiro eu não quero. Não Até paga. porque eu já tinha mudado um pouco meu estilo de vida, né? Quando eu comecei a pensar em sair da publicidade, eu comecei a controlar meus gastos, viver com menos, não fazendo voto de pobreza, não é isso, mas Não, eu assim, super entendo que é o outro ponto também que todo mundo tem que considerar quando vai fazer uma transição de carreira, que as pessoas sim, acabam não olhando para isso e que depois impacta, né? isso. E a Não tem gente tem que se como, Dan. planejar, Sim, né? E como publicitária, a gente recebe um bom salário, né? E eu não sabia como que ia ser. Eu falei, bom, então deixa eu aprender a viver com menos, porque talvez seja necessário, né? E outra também, a gente não precisa ter tanta coisa quanto a gente imagina que precisa, pois né? é. Então, eu já tive uma época de ser extremamente consumista no passado. Eu trabalhava do lado do shopping, então a gente ia almoçar no shopping todo dia. Nunca voltava sem uma sacolinha na A mão, sacolinha, né? Aí chegava em casa, vou né? esconder a sacolinha, né? Não, nem escondia, Eu entrava de né? boa. Entrava de boa. Mas chegou uma hora que eu falei, pra quê? Assim, eu repensava, né? Eu preciso comprar isso? Se eu preciso, ok, vou comprar. Agora, não preciso? Ok, então pra que que eu vou comprar? Então, vamos, né? Aquela história, menos é mais, né? Então, Super. essa passou a ser uma das diretrizes da minha vida a partir desse momento. E não me arrependo, sabe? Não faltou nada, graças a Deus. Eu aprendi um estilo de vida que eu acho que é super bacana porque você não desperdiça nada, né? Eu não deixo de ter as coisas que eu quero, mas eu Sim, priorizo. Eu priorizo. E assim, se eu tenho vontade, ok. Mas será que é vontade? Ou será que é um modismo? Ou será que é porque eu vi que, sei lá, a Bia tem, eu achei bacana e eu quero ter também? Mas será que aquilo vai agregar algum valor para mim que seja tão importante assim? Ou vai ser um fogo de palha? é Enfim, muito legal isso. são muitas Como a gente conjecturas que muda, vêm né? Muito, junto a gente com muda isso, né? muito, muito. É muito É, gostoso, né? Sentir essa é, mudança também, que a gente, é o que você falou, o que é essencial, né? é. E, né, o que que isso vai mudar, o que que não vai mudar, e o que que vai ser essencial, o que que não vai ser essencial. É muito Isso, gostoso ter essas percepções. isso. Outro dia eu estava falando com a Cris já fez vários comentários aqui, todo mundo boa noite. E ainda eu falei para ela, falei, Cris, com a maternidade, com 3 crianças, e desde o começo, né, eu sempre aprendi e tentei fazer o que era essencial, inclusive nos afazeres, no ter as coisas, sabe? Às vezes eu vejo aquelas mães, não, nada contra também, mas sai com aquela mochila daquele, sabe, cheia de coisas, eu saio talvez eu e mais elas, e o que precisar no caminho a gente vai achar, não sei como, sabe? E é Uhum, interessante isso que você falou.
é o que é necessário, né? Ou então a gente fica criando tanta coisa para poder aparar uma situação que às vezes nem vai acontecer, né? Exato, Nem vai acontecer. exato. E se você vive com, né, tipo, tá aqui. O que precisar Uhum, além disso aqui, a gente vai acontecer de alguma forma. E é muito exato. interessante. Você É tem viver no oportunidade essencial. de. Isso, e você tem oportunidade de ir agregando as coisas conforme a sua necessidade, né? Você não precisa sair 100% paramentada. Depois, se precisar comprar alguma coisa a mais, você compra, Até né? fralda, gente, até fralda. Nossa. Meu marido fala assim: você é louca? Você está sem fralda? Você não trouxe a fralda? Eu falei: calma, vai dar tudo certo. E Qualquer sempre coisa a deu. gente A compra, gente né? para numa drogaria e dá certo, calma que dá. Porque assim, É. é muito corrido. Não que a gente não queira e quer desleixo, nem nada disso, mas é que se arrumar três para sair, e, enfim, e Nossa, você arrumar três no carro. Então, assim, tudo é muito nossa, complicado. imagino. Se você não simplifica a sua vida em vários pontos, fica tudo muito. Então, Uhum. você imagina, se tivesse processo, né? Arruma a banheira, enche banheira, desfaz a banheira. Nunca tive banheiro, sabe? É banho todo mundo junto. Então, assim, e Uhum. eu acho que isso é o ser o essencial. O que que eu preciso para esse momento? Preciso de tudo isso? Não, não preciso. E ficar olhando para o outro porque o que o outro faz, ótimo para o outro se ele consegue fazer. Para mim não Uhum. cabe, né? Então, assim, acho que isso foi muito que você viveu também, não só com É, o ter, né? Mas com o todo, né? A gente é, acaba falando assim, olha, vou liberar isso aqui que não me faz exatamente. sentido. Vou deixar E aí passar. entra a questão do ser também, né, Bia? O ter e o ser. As duas coisas são importantes, né? Sim. Então, eu Para onde eu comecei quero olhar, né? isso, eu comecei a refletir mais sobre isso, né? Quem eu quero ser, né? Porque o ter é material, né? É importante, a gente vive no mundo Sim, material, né? A gente tem o dinheiro, que ele tem o valor de moeda de troca, ele é essencial, né? A gente precisa ter dinheiro, mas o ter não é o mais importante, né? Qual que é o meu objetivo em relação ao meu ser? O que eu quero deixar de legado para o meu filho, para as pessoas que me conhecem? Que marca que eu quero deixar no mundo, essa né? foi a pergunta que me pegou na vida, depois delas. É, é Né? E muito assim, o que que eu difícil, quero né? A deixar gente e o que eu ter quero fazer por clareza. elas, né? Exatamente, Que mundo eu quero deixar para as minhas filhas viverem? Acho que é o que mais me pegou. exatamente. A É. partir de então eu só mudei. Foi um processo de mudança assim muito interessante. Dani, desse momento assim de deixar de ser, né, assim, eu sentia, parece que eu vivia com você agora, todo esse vou, não vou, vou, não vou, vou seguir o que meu coração está dizendo, recusar uma proposta que, né, é super valiosa, enfim, né, a gente acha que, Pegou, né? Pegou aí, né? né, pegou, foi assim, bom. E Aqui assim, pegou claro que também. todo mundo tem, né, alguns momentos de escolhas, alguns tem que escolher e é aquilo que tem para aquele dia e tudo bem, passa. Uhum. E eu vejo que você fala disso com muita leveza. Desse momento que você falou assim, poxa, eu escolhi e vou ser, né, terapeuta. Então você tinha dentro do seu conhecimento a yoga e o que mais você foi buscar para trazer esse benefício e ajudar outras pessoas? O que mais você foi buscar? Eu Fora o tinha floral, tinha yoga, os floral também, florais e o florais reiki, e o que eu tinha reiki. feito o curso de reiki também já tinha bastante tempo e que, aliás, foi transformador também na minha vida. Eu não comentei antes, mas nossa, o reiki é uma porta de entrada maravilhosa, né? Porque assim, já era meio bruxinha antes, né? Assim, já era uma pessoa muito intuitiva, muito conectada, né, espiritualmente falando, independente de religião, mas com muita fé, né, em Deus, no plano superior, no universo, como queira, Sim, né? como queira. Eu sou dessa pegada também, como queira. Minha conexão aqui é direta. Tanto faz o que você Isso, pensa. exatamente. Mas a partir do momento que eu fiz o reiki, nossa, foi, puf, sabe assim, expandiu, abriu a mente muito mais. E acho que a partir daí, a intuição de fazer os cursos e de estudar, eu acho que foi uma intuição que veio assim muito forte para mim, porque teve um momento, acho que foi depois do reiki, foi depois que eu comecei a fazer yoga.
e aí eu já estava fazendo reiki, eu comecei a ter uma busca muito grande, uma busca espiritual muito Insaciável, grande, não é? Você sentiu insaciável, isso? que eu não sabia o que que era. Então, assim, eu queria saber, queria conhecer o espiritismo, queria conhecer o budismo, queria conhecer o hinduísmo, queria conhecer a cabala, queria conhecer um monte de coisa e não necessariamente me fixar a uma, né? Porque aí eu fui pegando assim conceitos que faziam sentido para mim de um, de outro E você me montou o seu apropriando conceito. É, daquilo que faz sentido para mim, né? Daquilo que combina com as minhas crenças, com os meus valores e tudo mais. Por isso que eu falo, não precisa, na minha visão, né? Eu não preciso falar eu sou desta religião, porque eu acho que todos os caminhos levam ao mesmo levam ao fim, mesmo fim. né? Concordo com você. Então, o reiki, ele me ajudou a despertar para essas questões, né? E para essa busca que culminou em tudo isso. Eu acho que tudo é um processo e que está tudo interligado, está tudo interconectado, né? E, e tudo isso também, todos esses estudos, tudo isso serviu como experiência para eu poder começar e para eu poder estar aqui agora, né? Então, quando eu comecei a atender como terapeuta, eu comecei com o floral. Aí, eventualmente, eu fazia reiki nas pessoas e tinha uma aluna particular de yoga aqui no meu prédio, que era aquela que tinha pedido para eu dar aula, né, que Uhum. eu comentei há um tempo atrás. Então, assim, o atendimento era o floral e, eventualmente, o reiki. E aí era aquela coisa assim, bem durinha, assim, né? Olha, a consulta de floral é assim, a consulta de reiki é assado, e a aula de yoga não sei de que jeito, né? Com o tempo, aí vem, né, o jogo de cintura que a gente vai ganhando, com a experiência e tudo mais. Falei, gente, não tem que ser tudo separado, né? Porque tudo contribui, então dá para Sim, somar as coisas, somar as forças, né? E aí, com o tempo, eu fazia o floral, isso eu percebia já usando a intuição também, a sensibilidade, né? Que a gente percebe quando uma pessoa está mais sim. necessitada. Falava, olha, vem aqui, vamos fazer um reiki, né? Já tinha uma maca lá na sala que eu atendia, já naquela época. Então, eu já comecei a agregar as coisas, né? E ter, assim, um formato de consulta, não uma tabela de preço separada. Floral X, Reiki Y, Y. né? Era, assim, o valor da consulta já, né? Aí eu agreguei também barras de Access, até você estava Ai, falando você agora há também pouco com faz barras. faço A Carol vai também. fazer. A Carol tava aqui, Eu não vi sei você se ela tá falando aí. com ela que ela vai dar É, ela vai classe, né? fazer classe de Muito barras. legal. E você sabe que, É assim, é incrível. uma coisa que meu espírito já chamou, já teve esse chamado. Logo mais vai acontecer. Não sei, porque eu É acredito que, assim, maravilhoso. né? Ah, para o que você faz, você vai usar? Eu com certeza vou. Não sei, né? Uhum. A gente É acha, transformador, é transformador. recomendo. É muito Quando a gente transformador. entende muito mais do outro, e eu falo isso muito, né? Quando a gente entende de pessoas, a gente entende, né? A gente pode contribuir e ajudar. E no negócio, inclusive, né? Às vezes a gente acha que, porque uma pessoa é assim, ela não pode ter essa linha alternativa para atender, né? E às Uhum. vezes as pessoas acabam classificando, mas ela faz marketing, mas por que que ela tem que fazer, né? Não tem nada a ver uma É, coisa com a outra. é. E eu sempre imagino que a gente pode conectar, é possível conectar e a gente consegue fazer, né, atendimentos melhores conforme a gente vai Sim. aumentando, né, expandindo. Eu falei para a Carol, falei assim, Carol, eu amo perguntas, né? E foi uma habilidade que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo. E são perguntas que são necessárias, são pontuais. Essa que o seu filho te fez, assim. Mas para você ter essa habilidade, você precisa desenvolver. Você não simplesmente chega e faz uma pergunta assim, né? E Uhum. geralmente as perguntas, elas são mais normais. Então, quando você precisa realmente desenvolver uma pergunta inclusive, sei lá, um atendimento com o cliente, você fala assim, poxa, deixa eu ter escuta, entender o que ele quer para poder refazer né, formular essa pergunta para ele se Isso. ouvir, para ele entender o que ele está me Isso. perguntando, sabe? Eu uso esse recurso Aham. muito, muito, porque Perfeito. nem ele consegue entender às vezes, É. né? Aí eu faço tá, enfim, vamos entender, né, um pouquinho mais. E olha só que, né, marketing que não tem
né? Se fosse pensar, não tem nada a ver com coaching, não tem. Uhum, Mas a gente consegue uhum. conectar. Bom, voltando para você, dentro desse seu universo aí, né, de buscas, de aprendizados, de experiências, esses processos que a gente acabam acontecendo naturalmente, porque a gente vai buscar o que tá muito alinhado ao que a gente precisa aprender. É muito interessante isso. É, E cada um tem um caminho. Né, resolver questões passadas, você vai ter que resolver na constelação. Resolver, né, você vai resolver de uma outra forma. E a gente precisa, durante a nossa jornada, a nossa experiência aí, de fazer acontecer. Quando você começou os seus atendimentos com reiki floral e mais o yoga, você aplicava tudo junto ou não? Era atendimentos separados, ou você modelava a isso, pessoa e falava assim, puxa, isso serve para você, isso não serve para você. E isso. dentro do floral, que o floral eu conheço bem pouco, não sei muito, você monta o floral baseado em quê? Como é que você. O que é uma terapia floral? Porque assim, sei que tem, mas assim, é um assunto que eu nunca me aprofundei. Eu sempre fiquei Tá, assim, sabe, aqui em cima. Não, sabe o funil, o topo do funil? Tô aqui no topo do sei. funil. Não sei, sou incompetente e inconsciente, não sei. Assim, já ouvi falar só, não faço ideia o que é isso. Como Tá, funcionava? vou te Como funciona explicar. isso? Você entender a pessoa e aplicar um floral para ela. Funciona assim, a gente parte das principais queixas da pessoa, né? Então, quando a pessoa chega lá para mim, normalmente ela tem uma queixa específica. Vamos supor, tô com a vida muito corrida, não tenho tempo para mim, tô muito ansiosa, muito estressada, não sei o quê. Então, ela tem um problema ali, a flor da pele, que ela precisa resolver, que ela precisa E ela não sabe a aliviar raiz. de imediato, exatamente. Então, a gente vai conversar. Minhas consultas são longas, duram de 1 hora a 1 hora e meia, justamente porque tem muita conversa. Eu gosto Conversa. muito de ouvir muito a pessoa. Às vezes eu preciso falar também para dar essa devolutiva que você está falando para a pessoa se ouvir, né? Para fazer algumas provocações para ela É pensar, às interessante. vezes de um outro jeito, né? E aí eu vou investigando, e aí eu vou perguntando para saber mais como que é o dia a dia da pessoa, como que ela vive, com quem, e aspectos familiares, profissionais, vou investigando. E aí eu vou identificando as emoções da pessoa que estão em desequilíbrio, né? Deixa claro aqui que Na assim, falar conversa em você consegue identificar isso? sim, consigo. Então, assim, emoções em desequilíbrio não significa que a pessoa está desequilibrada naquele contexto pejorativo, tá? Que Uhum, algumas uhum. pessoas podem considerar. Todo mundo tem algum desequilíbrio de alguma emoção, é Emoção. normal, né? Vamos só pontuar o que é equilíbrio e desequilíbrio, porque outro dia eu fiz uma pessoa pensar sobre isso, né? E ela falou assim: eu me sinto muito desequilibrada. Eu falei: ok, então vamos sabatinar. O que é desequilíbrio para você, né? Ah, lá é isso. Eu falei assim: mas me fala uma pessoa que é realmente desequilibrada no seu conceito. Aí ela ficou tentando procurar. Aí ela falou assim: olha para você, ainda é? Né? E assim, esse conceito de desequilíbrio, de onde vem, Dani? Como é que a gente classifica o desequilíbrio? Bia, Mas é uma tudo sensação interna, talvez, né? normalmente é interno. Às vezes a pessoa externa isso também, né? Quando, por exemplo, ela explode, né? Sim, Ela perde o controle, aí ela externa isso. Mas o desequilíbrio é tudo como diz o budismo, né? O caminho ideal é o caminho do do meio, meio, adoro. né? Então, tudo que sai do caminho do meio, ou para mais ou para menos, pode ser algum desequilíbrio, né? Por exemplo, outro dia eu estava conversando com uma menina que ela falou assim: Nossa, eu tô alegre demais, mas eu tô tão alegre que não cabe em mim. É um desequilíbrio também, porque é uma euforia. Euforia, Então, a depressão é um desequilíbrio e a euforia também é. O ideal é você estar aqui no no meio. meio. Tá ok, Não ser tá paisagem, feliz. mas é. Não ser Não ser paisagem, não é paisagem, ser é. uma samambaia, né? Não é isso. É. Né? Mas você tá bem, você tá feliz, porque no caminho do meio, né? No meio, a gente tem momentos que a gente tá feliz e tem momentos que a gente também não tá, e tudo bem, porque a vida é assim, né? E sobre o desequilíbrio, o equilíbrio também, uma coisa que eu diria, que é uma frase que eu gosto muito,
que é a seguinte: é perfeito ser imperfeito. Então, Sim, todo mundo tem alguma questão que está em desequilíbrio. Então, a gente percebe onde a pessoa está precisando ser mais trabalhada, que energia que ela está precisando. E aí eu vou identificar quais são essas emoções e eu vou indicar o floral específico que atua sobre aquela emoção. Tá? Por exemplo, um caso entendi. clássico, nos casos de ansiedade, Ah, que, sou nossa eu, senhora, sou tem eu. vindo muito. A Pandemia, né, ansiedade, Dani? Acho que pandemia e excesso de trabalho. trabalho. Normalmente, o que dispara a ansiedade são quadros de medo. Às vezes a pessoa fala assim, não, eu Sério? não tenho medo, mas eu tô muito insegura. Tá, insegurança é medo. É medo do quê? Medo de não dar conta, é medo de não ser boa o suficiente, é medo de Eu falhar. falei, eu falei que a live hoje iam ser mensagens. Quem entrasse aqui ia pegar umas mensagens. Tá vendo? Deve ter mais gente se identificando aí. Então, dependendo do tipo de medo que eu identifico na pessoa, eu tenho florais específicos para esses tipos de medo. E aí eu vou ali, eu vou fazendo uma combinação de essências para equilibrar todos os aspectos da pessoa que precisam ser ajustados, né? E aí, numa próxima consulta, depois que o floral dela, que esse primeiro vidro que eu fiz Uhum. já terminou, Quanto tempo, normalmente ela Dani? Um vidrinho? uns 20 e poucos dias, quase Dias. um mês. É, umas 3 semanas normalmente é o que dá. Tá, Aí eu vou preparar uma outra fórmula com base numa outra conversa, que ela vai me contar o que ela já melhorou, e normalmente ela já melhorou bastante. bastante. Só que aí outras coisas que estavam camufladas por baixo daquelas Começam emoções que a, estavam mais à flor da pele, outras coisas que estavam por baixo aparecem. Não é que a pessoa piorou, é que algumas coisas estavam escondidas. começam a se resolver, né? Isso. Então a gente trata, a gente começa do superficial e vai aprofundando até você chegar na causa do que provoca tudo isso que ela está externando. Então a gente diz que a terapia floral ela atua na causa do problema, diferente dos remédios que atuam no sintoma, como no Sim. caso da ansiedade mesmo, usando o mesmo exemplo. É muito comum você tomar um calmante ou um remédio para te deixar melhor, né? Para dar uma sensação melhor, tirar os sintomas que você tem. Tem gente que tem taquicardia, tem gente que treme a mão, tem Eu gente tenho falta de que ar. treme aqui, Eu tenho falta falta de de ar. ar, né? Então todo mundo sabe que remedinho que toma quando a crise chega, né? Só que o remédio atua no sintoma. Aí quando passa aquele período de horas que o remédio funciona, o sintoma volta. Já quando você cuida da causa do problema e você aprende a trabalhar aquilo e se autoconhecer e identificar o que está provocando ansiedade em você, aí sim você está se tratando. E aí, com o tempo, você melhora. Até sem o floral, porque você já aprendeu a olhar para você e identificar situações que podem ser o gatilho do seu Sim. problema. Aí, quando a situação tá para acontecer, você fala: opa, 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 essa opa, fulana não opa, vai me opa, pegar, opa. não. Essa bicha aí não vai me pegar, Dani, não. é muito interessante, porque assim, eu me vejo na sua fala. Não, a minha ansiedade, ela é mais do resolver. Minha cabeça, ela fica buscando soluções. E é uma coisa assim que eu falo assim, tá na hora de dormir. Vamos, né, vamos relaxar, tá na hora de dormir. Para de Uhum. pensar. Nada vai acontecer nessa madrugada. Essa noite, por exemplo, foi uma delas, que assim, É. será 3, 4 clientes, coisas completamente diferentes e a cabeça não parava. A cabeça não parava. Eu deitei, dormi um pedaço, sei lá, dormi até 1 da manhã, da 1 às 6, não dormi. Porque a cabeça Uhum. não. E assim, é querer resolver, né? Querer. E assim, nem é o sentimento do medo de não dar conta, não é isso, mas é assim, como é que eu, né? Eu preciso fazer, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou É o fazer? E controle. isso e É a assim, necessidade de controle, que é um tipo de medo também, que é o é medo de que medo, as coisas Dani, não isso. aconteçam do Aconteçam. jeito que você quer. Tô É um pensando nisso, vou dormir com isso. pensa, Talvez, eu não sei pensa. se é como. Porque assim, eu aprendi muito já, viu, Dani? Muito. Eu já fui uma
pessoa completamente controladora, não nego. Fui. E hoje eu delego e entrego, assim, vou fazer um projeto, tal pessoa tá com aquilo e tá com aquilo. Não fecho os olhos, assim, o que você me trouxer, trouxe e tá tudo bem. E nos meus Legal. projetos é a mesma coisa. Eu identifico quais são os pontos que, né, eu vou ter que estar do lado, os que eu não preciso, eu entrego e a pessoa realmente faz. Mas o lance para mim é assim, buscar soluções, sabe? Parece que minha cabeça fica o tempo inteiro buscando soluções, e começa numa viagem que não tem Ah, volta. uma Se eu falo, agitação mental, né? agitação, é isso. E assim, daí eu começo a conectar com não sei o que, com aquilo outro, eu falo assim, gente, aí eu falo, nossa, volta pra terra, Uhum. para, Uma relaxa, e agitação mental muito grande. muito, é animal. E aí, assim, é sempre, não é sempre, mas quando, né, entra num fluxo também muito de volume de trabalho essa semana, eu tô num volume assim bem tenso. Eu falei outro dia, tá tenso e intenso, porque tô Uhum, assim, né, nesse. uhum. Só que eu gosto dessa adrenalina. Olha que interessante, eu gosto de viver assim. Isso pra mim né, é combustível. Mas É, por tem outro muita lado, gente que é viciada em adrenalina, não, devo né? ser, com certeza. É a própria produção do corpo, né? Porque assim, isso me motiva, me dá gás, eu começo, né? E assim, e Aham. vou. Só que daí também, em momentos que eu falo assim, puxa, agora é o momento que eu precisava relaxar, eu preciso É, descansar, não posso ficar o faz 100% do falta o tempo, descanso. o descanso ele faz falta. Tô precisando de Uhum. um floral, ô, Cris. Porque assim, e eu percebo, Dani, que nesse movimento tem muita gente também, né? Que tá no home office, Tem. que tá com essa Nossa, demais, demais. carga. Nem falo que é excessivo, mas eu acho que é o pensar, né? Falar assim, poxa, se eu não tô lá na empresa, as pessoas não estão me vendo, eu acho que eu não tô trabalhando, então parece que ela tem que trabalhar o Uhum. dobro do que ela trabalhava quando estava dentro Sim. do corporativo. Então, assim, eu não vivo isso, tá? Não é essa, até porque eu tenho as minhas entregas, eu tenho minhas entregas. Não tem, Uhum. né, ninguém nas minhas costas, graças a Deus, né? Pra falar, olha, você não entrou, você não logou na hora que tinha que logar. Mas eu percebo que assim, as pessoas estão, Dani, estão num passo acelerado, estão nessa ansiedade que não sabe, né? E correndo para resolver, correndo para entregar, correndo para Muito. não ter, né, a demissão, enfim. E eu vejo que um cenário assim que eu tenho lido muito mesmo. As pessoas estão voltando, estão buscando essa saúde mental, esse Uhum. reequilíbrio, né, de falar assim, puxa, o que que eu quero para minha vida? Será que eu quero tanto assim? Será que não pode ser um pouquinho menos? Será que não pode ser, né? Será que tudo isso faz sentido na minha vida? E eu vejo que né, pelo menos as pessoas com quem eu convivo, outro dia, hoje até falei assim, puxa, será que eu estou numa bolha e não estou enxergando? Bem possível, porque a gente começa a vibrar numa outra estação, né? A gente começa É, a se ligar com outras pessoas e isso acaba acontecendo naturalmente. Será que isso está acontecendo? Será que realmente? Qual que é a sua percepção, Dani? Você, assim, aumentou, diminuiu? Como é que aumentou. foi? Aumentou demais, né? Os Não, é atendimentos, né? exatamente isso que você está falando, é exatamente isso. E as pessoas começaram a se cobrar mais, justamente pelo que você falou, não estão me vendo, então eu estou em casa, eu tenho que mostrar trabalho, né, para saberem que eu realmente estou trabalhando. Os limites se perderam também, Sim, porque as pessoas não têm mais direito à hora de entrar, hora de sair, hora de almoço, porque está todo mundo tudo é uma dentro de coisa só. casa, Eu né? penso isso comigo. Se eu fui dar banho, se eu fui dar almoço, eu já falo assim, puxa, mas Exatamente. muito louco. Eu vejo meu marido que está trabalhando daqui de casa também ainda. Ele, não só ele, né? Muitos clientes que eu tenho relatam a mesma coisa, que tem reuniões, vamos supor, uma é das 2 às 3, a outra já é das 3 às 4. Não tem, não é das 3 e Juro, 5, né? tem Então terça-feira, não tem 14, o 30, 15, 30, tempo. 16, 30, 17, 30. Isso, Não tem um porque respiro. quando a pessoa está na empresa, ainda que ela tenha uma reunião das 2 às 3, uma das 3 às 4, ele vai chegar às 3 e 5 na sala de reunião, porque ele vai mudar de sala, vai passar no corredor, vai no banheiro, vai tomar um cafezinho, e nessa você dá um
né, um respiro, encontra com alguém, cumprimenta Dá um ali, oi, fala aqui uma não. amenidade, né? Dentro de casa, não. Amenidade, não tem amenidade. Não Não tem tem, amenidade. não E a tem, amenidade, não ela tem. faz diferença, viu, Dani? Faz Eu falta. percebi isso. Falar besteira, sabe, para o É, cérebro descarregar? não tem mais o happy hour com os colegas de trabalho, né? Aquela meia horinha que fosse, né, na sexta-feira para poder descontrair. Não tem mais isso. Então, tudo isso faz muita falta, né? Então, as pessoas realmente estão ficando muito mais estressadas, os limites estão realmente extrapolando. E as pessoas têm medo, as pessoas estão vivendo muito em função do medo também, do medo de perder o emprego, do medo do que Uhum. vão pensar de mim. Nossa, Então é tá bem muito intenso. chato. Ô, Dani, Tá. você consegue fazer atendimento presencial ou é online seu Eu atendimento? faço os dois, Bia, Presencial e dependendo, online. presencial e online, depende do que a pessoa quer. Algumas práticas, como por exemplo, barra de axis, só dá para fazer no presencial, Uhum. mas as outras dá para fazer no online também. E, e aí, dependendo do que a pessoa precisa, aí a gente faz. Eu tenho clientes que têm o presencial e o online, né, Online. para Híbrido. juntar Você é híbrido. digital, né? É, Né? Esse é o é, termo novo, sabia? Omnichannel. é bem isso. Porque assim, Bia, não tem dois clientes iguais. Então tem um Sim. que é só online porque ainda não quer sair de casa, porque tem medo, tá? Ou porque Uhum. está em outra cidade, ou até em outro país, já atendi cliente até de fora do Brasil. Tem os que gostam só do presencial, porque entendem que tem um outro valor a conversa ali cara a Ah, cara, né? lógico, né, Dani? É, Pessoalmente. de fato tem. Não vamos falar que não, mas tem, né? Tem, tem. E tem os que vão se adaptando, né? Porque viaja, então quando viaja faz online, quando está aqui faz presencial. Então, como cada um tem uma história, cada um tem uma necessidade, e dependendo do momento, dependendo do dia, eu atuo com uma técnica diferente, não tem dois atendimentos iguais, né? Então, de repente, eu vejo que a pessoa está precisando de uma sessão de barras, por exemplo. Então, eu vou falar com ela, olha, seria interessante nesse caso a gente fazer barras, mas aí barras tem que ser presencial. Vamos lá um dia, vamos combinar um dia que você possa, daí a gente faz. E aí a gente vai se ajustando dessa forma, Muito entendeu? bom, né? Ah, É, é. ter essa É bem leitura, né, bacana. Dani? De É, olhar para o outro e falar assim, puxa, olha, isso para você não, mas isso vai funcionar, né? E é muito sim. legal. Eu acho que É, o atendimento humanizado nesse sentido, ele faz toda a diferença em qualquer tratamento que a gente, né? é. Qualquer coisa que a E, gente e, vai fazer. E o que é bacana é que assim, essa possibilidade de somar ferramentas, o floral, mais o reiki, mais barras, mais meditação, né? Porque, eu não comentei que depois eu parei Ah, de tem dar uma. aula de É, yoga, foi fazer mas, meditação. É. mas eu levei alguns ensinamentos da yoga para o consultório. Então, por exemplo, a meditação, a respiração, né? Como que se diz? Algumas formas de pensar, né, que podem ajudar a pessoa naquele momento, que são ensinamentos da yoga. Então, isso eu levei para o consultório. Então, a gente vai somando essas ferramentas diferentes, a gente soma forças. Sim. Então, tem linhas que dizem assim, não, se eu trabalho com floral, eu trabalho só com floral. Ok, né, eu respeito. Mas eu tenho feito essa soma de ferramentas, o floral, o reiki, barras, e tem dado muito certo. Muito. E o que eu acho que é mais legal é que o resultado é muito mais rápido. E o que eu sempre digo para os meus clientes é que eu não quero que eles dependam de mim para o resto da vida. Ah, eu Porque tem também. terapeutas que querem te escravizar, Ai, né? Que não, não querem não, te não dá, liberar né? nunca. Nunca. Eu Não, sou não o existe. contrário disso. Eu quero que você melhore logo, que você se livre de mim logo, porque Ai. você vai ficar mais feliz, né? Quanto Só mais me rápido procura se tiver você algum melhorar, ponto, né? Só me e procura se tiver algum ponto procura, pontual, assim, bem e pontual. procura, porque depois sabe que resolveu, sabe que eu não fiquei prendendo, sabe que foi legal, em pouco tempo conseguiu o que precisava, e aí quando precisa volta, porque não se sente escravizado pelo terapeuta, Sim, né? é Porque importante infelizmente isso, tem Dani. muito terapeuta que faz isso. Eu evito falar sobre esse assunto, mas eu também penso, eu falo, puxa,
Não, não vou falar. Não vou falar. Deixa, abafa o Deixa uma caso. prova, vou abafar, porque assim, eu entendo que assim, Dani, nós como profissionais e de qualquer área, a gente tem como obrigação saber até que ponto a gente pode ir e até que ponto Isso, que encerrou. isso. Não vai fazer, não vai existir uma relação que vá ser benéfica para o outro a partir daquilo. Uhum, Tem que existir isso. um espaço, tem que ter um respiro, sabe? Para o outro poder ver um outro trabalho, para ver né, ter um outro contato, ter uma nova experiência. Ele não é nem comparar, viu, Dani? Mas é para ele ter Uhum, essa outra vivência e voltar. Falar assim, sim, poxa, vivi. sim. Aí eu também tive o tempo de aprender uma outra coisa e também Uhum, retribuir, né? Eu penso muito nisso, né? Com o que eu uhum, faço. Eu não consigo ver um trabalho que, assim, há de eterno. Eu acho que não uhum. existe. Tem que ter um início, meio e fim. É, Resolvemos. Vamos para a é, próxima, né? Dá um tempo, um é. respiro. Isso, Próxima. E eu acho que isso isso. funciona para muitas É, outras coisas, inclusive eu na gosto terapia. disso. Eu não gosto de ficar enrolando, sabe? Não gosto mesmo. Então, porque assim, e às vezes nem é não, eu vejo, não é nem um enrolar, mas eu penso que acaba passando por esse, sabe, esse limite aí. Uhum. A gente não sabe até, né? E assim, um terapeuta, por exemplo, qual é o meu repertório de perguntas durante um ano? Você esgota com uma pessoa, você não, né? Não sei, de repente se mudou Não, tanto não o tratamento. necessariamente. Não Não, eu digo assim, necessariamente. por conta da pessoa mesmo, né? Tudo que Sim, ela viveu, o que ela vivencia, já é sabido por todos, é, né? Então, assim, é. né, eu acho que fica É um que às pouco vezes a mais. pessoa começa a ter novas questões, né? Sim, E ela quer levar aquilo, né? Eu tenho clientes que vão direto toda semana há 2, 3 anos praticamente, porque gostam deste tipo de processo, mas né? é Então gostam de espaçada, né, ficar Dani? toda semana lá contando coisas da vida, particularidades, e tem questões acerca, né, desses fatos do dia a dia e elabora muito todos os detalhes, né? E Entendi. são pessoas A que querem, que criatividade. gostam e precisam Exato. disso, né? E Sim, querem, são pessoas que elas não se liberam da terapia, que é um outro perfil, né? sim. Então tem as pessoas que querem tomar floral, um vidro e acham que com o vidro vai resolver a vida, que eu também falo, gente, um vidro só vai Também não é melhorar, assim. mas calma, né? Não vai fazer Calma, não é milagre, assim. né? Então, assim, o que eu considero ideal para começar, por exemplo, são uns 3 meses, pelo menos, de tratamento. Com esses 3 meses, acredito que muita coisa sim melhore, né? Depois, dependendo do caso, dependendo da pessoa, que cada caso é um caso, cada pessoa Fica. tem, né, hum, sua história, aí a gente avalia se continua, e aí pode continuar mais um mês, dois, três, sei lá. De novo, depende do caso. Depende do caso. Mas, né, mas quando eu vejo que a pessoa tá bem, que ela já não tá mais precisando tanto, eu falo, olha, pensa, né, se é o momento, fica um mês sem tomar, vê como que você se resolve nas suas questões, porque é aquilo que eu falei, a pessoa passa a aprender a trabalhar o autoconhecimento dela. Então ela passa a não depender do Sentir, né? floral para estar bem, porque ela começa a identificar situações e sabe como atuar ali porque ela já se conhece melhor, né? A Não, terapia floral, ela coloca você muito em contato com o compreender as suas emoções, sabe? É bem bacana isso. a Carol tá falando assim, ó, tô necessitada disso. Dani, olha, Vamos eu adoro conversar, porque o papiar. meu Não, eu óculos adoro, não me não. enxerga. Ela falou, tô necessitada. A Cris falou, conta mais sobre a Aura Master. A Aura A Hora Master. O que é a Master, Aura Master? A Hora Master é uma outra técnica que eu uso também e que é uma tecnologia nova nas terapias, né? Porque é uma técnica que ela conversa ao mesmo tempo com corpo, mente, espírito e emoções. Uhum. Porque algumas práticas atuam mais no emocional, outras mais no físico, outras mais no Tem alguma coisa mental. com apometria? Não. Totalmente Não, diferente. não, Nada a não ver. tem. Ela lembra o EFT, porque ela tem alguns tapinhas, assim, alguns gestos que você faz, dependendo da intenção, né? E existem fluxos específicos para assuntos específicos. E aí cada Entendi.
fluxo, a gente tem tapinhas que a gente dá, né? Ah, eu tenho Dependendo uma do que a gente terapeuta que fez isso precisa. comigo, e eu tava E com dor de cabeça. lembra, lembra o E aqui. EFT, mas não é o Entendi, EFT. E não entendi. é também a microfisioterapia, que acho que tem também alguma coisa Tem, assim, tem, tem. A micro né? tem. A minha filha É fez micro uma, com a Carol, inclusive, que ela é é uma fisioterapeuta. técnica diferente, é uma tecnologia nova que eles falam, porque é uma coisa que tem também efeitos muito legais e que resolve rápido também, sabe? Então, quando você faz o fluxo, questão de 15 minutos, você sente aquele fluxo energético. Quando você termina, você faz aquele, nossa, uau, sabe? E um tempo depois você sente que muda teu padrão. É bem interessante também. Não, eu tô te ouvindo, só parei pra ver. É É muito do legal. Bruno Gimenez, isso, é. Não, eu tava Aqui está lendo falando. aqui. Tá. Não, e tinha pergunta não, mas tinha um monte de mensagem que eu tava lendo. Eu falei assim, nossa, eu perdi isso, Eu não estava vi. sem óculos, eu não Eu estou fiquei, eu acompanhando fiquei aqui. toda entretida com você nessa conversa boa demais. Dani, ó, 22h06, quero super te Nossa, agradecer pela disponibilidade, pela acessibilidade, por estar imagina, eu que aqui, pra gente agradeço. bater papo, por eu, né, viajar também, né, É, a foi gente, ótimo. na conversa, porque é muito gostoso, assim, a gente poder trazer e fazer conexões com, às vezes a gente fala, puxa, mas é só terapia. Não é só terapia, eu acho que atua em todos os sentidos da vida, eu acho que, né, Uhum, para tudo sem serve. dúvida. É. E pergunta. Tem alguma coisa que eu não perguntei que faz sentido falar? Você quer comentar um pouquinho também de como é o atendimento, onde te acham, enfim, me Ah, eu acho fala. que a gente Me comentou deixa bastante bastante coisa, coisa. já falei as principais características do atendimento. Me coloco super à disposição para quem quiser mais informações, pode me mandar direct, a gente conversa. É, eu gosto de conversar, bater papo mesmo com a pessoa para entender a necessidade dela e falar como o meu trabalho pode ajudar, né? Então a gente marca um papo sem compromisso e a gente vai conversar para eu poder atender a necessidade da pessoa, tirar as dúvidas que ela precisa. Então, o meu arroba aqui é o arroba Danivale, underline terapeuta integrativa. Estou à disposição, é só mandar mensagem que a gente conversa, o que for Dani, necessário. E muito muito obrigada de obrigada. novo, Bia. Mônica, foi Gratidão uma pela delícia de conversa. oportunidade, foi muito bom. Muito Obrigada, gostoso viu? mesmo. Amanhã Um vira beijo podcast. Aliás, enorme. todos dessa semana vão virar podcast amanhã. Que Tô legal. atrasadérrima. Ah, faz Dani, parte. Não se não, cobre essa tanto, semana. né? Não tem, não dá. A gente até quer, mas não consegue. Então É, vamos no verdade. que dá, vamos no que consegue, vamos, né? Essa pra mim, inclusive, se tornou a vibe que dá, né? Para Vamos no ser nosso leve, time. né? Pra ser É leve, isso aí. pra fazer ser leve, ser bom, ser fluido pra todo mundo, ser bom pra todo É mundo. isso aí. A vida Ó, pra já quem entrou cobra agora, tanto. demais. Nossa, nem, não precisa. Todo mundo que estava aqui, gente, muito Gente, obrigada. obrigada. Beijo para Foi todo uma delícia. mundo. Beijo, Bia. Adorei. Até. Beijo. Adorei também. Até. Até Depois eu mais. vou tirar fotinhos, nossa, tá? Tá bom. Das nossas. Pra gente poder postar. Tá bom, Beijo. combinado. Até. Beijão. Até. Obrigada. Tchau, tchau.